Sing out, the Lord is near. Build him a temple here. A palace of praise, a throne of thanksgiving, made for the King of Kings. Sing out a joyful song. His love goes on and on. Olá, tudo bem? Muito obrigado por permitir mais uma vez nós adentrarmos a sua casa. Que Deus abençoe o seu dia, que Deus abençoe a sua semana, no nome de Cristo Jesus, aquele que era, que é e que será eternamente. A Bíblia fala em Hebreus 13:8 que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Nós vamos continuar falando um pouquinho do capítulo 3 de João, naquele diálogo que Jesus teve com Nicodemos, aquele fariseu, estudioso, lembrando que no momento em que ele compreende a respeito de ser um nascido de novo, ele entra em relacionamento com Jesus, com a palavra e com o Espírito, lá na frente ele se torna, juntamente com o senador José de Arimateia, o grande defensor do Evangelho, onde ele reivindica o corpo de Cristo na cruz do Calvário. Mas vamos ao texto de hoje. O texto de hoje, ele diz que da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado. Essa conversa, esse diálogo que Nicodemos está tendo com Jesus, e Jesus agora está falando a respeito de um encontro com a palavra, com o Espírito, e ele usa o exemplo de um dos momentos mais trágicos e tristes e históricos do povo de Israel no deserto, quando o povo de Israel foram atacados por aquelas serpentes extremamente venenosas, ao ponto das serpentes, na linguagem original do texto, diz que eram serpentes abrasadoras. Ou seja, qualquer um que era pego por uma serpente, era ofendido por uma serpente através de uma picadura da serpente, imediatamente ele entrava num processo de morte. Porém, quando Moisés ele intercede pelo povo, a Bíblia fala que Deus diz para Moisés colocar uma serpente de bronze sobre uma haste, e todo aquele que olhar a haste e a serpente, ele então imediatamente seria salvo. Uma coisa interessante nesse texto, que eu abro um pequeno parênteses aqui, a Bíblia nunca falou e nunca vai falar, pelo menos eu não tenho conhecimento, que ele vai me livrar dessa ofensa da serpente, de uma picada de uma serpente. Mas a Bíblia fala que ele vai me livrar do efeito maligno do veneno. Todas as vezes que o povo que era picado pela serpente olhava para aquela haste, e eles eram imediatamente isentos do poder do veneno, realmente com o poder de matar, eles eram livres. E agora Jesus está falando com Nicodemos e traçando um paralelo entre a história do povo de Israel no deserto, que era tanto contado através da Torá, e os eruditos, os Cohen, que são os sacerdotes de lá do povo de Israel, e agora Jesus então ele está traçando um paralelo. É muito interessante a didática e a dinâmica que Jesus dá na palavra, no caminho do encontro com as pessoas. Lembre-se de uma coisa: nascer da água e da palavra, ou melhor, e do Espírito, é ter um encontro, se relacionar com Jesus, o Filho do Deus Altíssimo. E agora ele fala, assim como Moisés foi levantado, assim convém ou importa que o Filho do Homem, aí ele está falando a respeito de si próprio, também seja levantado na cruz, uma cruz, para que todo aquele que olhar para a cruz, e agora num sentido muito mais profundo do que o literal, não é apenas olhar com os olhos, que é um dos 5 sentidos que nós temos, e olhar a cruz, mas agora ele está falando de um olhar interno, de um olhar de fé, de um olhar de convicção, onde todas as coisas de fato acontecem aqui dentro. Ora, eu não posso apenas
não querendo falar dos nossos irmãos que utilizam essa metodologia de ter um crucifixo ou uma imagem dele no peito. Não é isso que eu estou dizendo, mas olhar para a cruz, olhar para o Filho do Homem, olhar para Cristo na cruz do Calvário para proporcionar salvação, aí sim começa um processo de construção interna do homem. Não é o olhar físico apenas, não é esse sentido literal da palavra superficial, mas é um sentido mais profundo, onde você começa a se relacionar com Ele e o primeiro presente que você ganha da parte de Deus através do sacrifício vicário na cruz do Calvário em Cristo Jesus é a salvação. Quando você olha para Ele e entende, você imediatamente é salvo das chamas ardentes do inferno e das garras de Satã. Então, quando você olha para Cristo, quando você olha para Ele erguido naquela haste, naquela cruz, você está dizendo que você quer caminhar, que você quer relacionamento, e então você automaticamente é salvo em Cristo Jesus, reconhecendo-o como seu Senhor e o seu Salvador. Esse paralelo ele é rico em informação, ele é extremamente interessante, porque Jesus pega com Nicodemos o que ele mais gostava, que era a lei, que era a palavra, valorizando todo o estudo, todo o ensinamento dele, mas agora traz de forma contemporânea a eles a metodologia e a didática que Deus estava usando para atingir nesse nível um mestre judeu. Assim também como você, nesse exato momento, está me ouvindo agora, e é uma dinâmica que Deus está utilizando para alcançar você. Olhe para Jesus, olhe para Cristo, sem Ele nada podemos fazer. A cruz do Calvário é o nosso nascimento, nós temos que passar por ela. A cruz do Calvário nos livra do inferno, a cruz do Calvário nos liberta daquele que nos aprisionou durante muito tempo. Por isso que nós não somos mais pecadores, nós somos livres, libertos, mas nós pecamos ainda, mas temos um advogado, nós somos regenerados. A cruz de Cristo nos regenera, a palavra de Cristo nos regenera, o Espírito de Deus nos regenera. Então eu convido você hoje, ainda hoje, para olhar para a cruz do Calvário, para Cristo Jesus, o qual é o autor e consumador da nossa fé, da minha fé, da sua fé, e eu tenho certeza que quando a gente fala de salvação, o primeiro ponto é a salvação da alma. Você sendo livre do mármore do inferno, como diz numa linguagem mais popular. Esse é o primeiro nível de salvação. E outros níveis de salvação é o seu dia a dia, é o seu cotidiano e um livramento, coisas que estão para acontecer durante o seu dia, Deus vem com o livramento e limpa o teu caminho e você segue em frente. Entre mentes, também a salvação de uma enfermidade, a salvação de você entrar num negócio ruim, a salvação de você não entrar num relacionamento com uma pessoa errada. Todas essas características estão quando você olha para Cristo, olha para a cruz do Calvário, como Jesus utilizou a didática da serpente abrasadora numa haste de bronze lá no deserto. Milhares de pessoas, se não me falha a memória, 23 mil pessoas morreram num único só dia que foram picados por aquelas serpentes abrasadoras. De igual modo, o inferno também abre as suas portas e leva milhares de pessoas que são picadas e o efeito causa danos mortais, literais, na vida dessas pessoas. Cristo Jesus te chama hoje. Ele abre as portas da salvação, te faz um convite. Por que você não aproveita esse programa hoje e faz um pequeno concerto com Deus? Por que você não aproveita esse programa, reconheça Jesus como Senhor e Salvador? Pastor, mas todos os dias eu faço isso. Muito bem, continue fazendo isso, porque todos os dias nós temos que reconhecê-lo diariamente, o fator salvífico da cruz do Calvário. Que Deus abençoe o seu dia, que Deus abençoe a sua semana, tenha um ótimo dia de salvação. Fale de Cristo para a sua família, fale de Cristo para os seus amigos, aponte o céu, aponte a cruz do Calvário e você pode ter certeza que você estará trazendo um momento de salvação para toda a humanidade. Um beijo no coração e nós estaremos aqui amanhã, com certeza, isso se Jesus não voltar
e se Deus disser que sim. Um grande abraço. Sing out, the Lord is near. Build him a temple here. A palace of praise, a throne of thanksgiving, made for the King of Sing out a joyful song.